Chegando, deixando seu coraçãozinho compartilhado dessa live maravilhosa. Vamos bugar esse algoritmo hoje, hein? Hoje tem tudo para cair. Sim, sim. Não viemos aqui a passeio. Bora! Para você que está chegando aqui agora, muito prazer, meu nome é Nai, você está no canal Construindo o Novo Humano, e o que a gente conversa aqui nesse canal maravilhoso? Nós conversamos assuntos fora da caixinha, sim, porque a gente não fica preso só na narrativa da vitrine da TV, não. Porque o da vitrine da TV, eles querem contar pra gente só o que está na superfície, a gente vai lá no esgoto. A gente vai nas entrelinhas, querendo saber de tudo. O que está na prateleira, no estoque, tudo. Não é só o que está na vitrine, não. Então a gente fala do despertar da consciência, espiritualidade. A espiritualidade está o tempo inteiro na nossa vida, não tem separação, não tem aquele momento de ir lá rezar em cima do milho, não existe isso. A espiritualidade está o tempo todo na nossa vida, orai e vigiai. Então a gente conversa esses assuntos. E os assuntos ditos, né, constipação para o nariz de todos, mas que no final das contas não tem nada de constipação. Onde a fumaça, há muito fogo, queimando e na brasa. Só que muitas pessoas viram o rostinho pro outro lado. Mas aqui a gente fala tudo. Chegando, deixando o seu coraçãozinho. E hoje nós vamos conversar uma coisinha aqui interessante. Já começou assim o teatro do terror. Boa noite. Chegando, deixando o seu coraçãozinho. Boa noite, almas lindas. Como você está? Conta aqui pra mim. De que local do planeta você está com a sua nave ancorada? Boa noite, almas lindas. Mad Max, boa noite. Lu, @Lu, boa noite, minha querida. Almas lindas, tá empolgado. Boa noite, almas lindas. Isso aí, Denilton, chegando. Gael, deixa eu liberar aqui. E essa história dos documentos dos extraterrestres? Pois é, uma patifaria, mas eu vou te contar que isso daí é só cortina de fumaça. Nós, que estamos aqui neste canal maravilhoso, já sabemos que isso daí é velho, né? É velho, mas eu vou trazer isso com mais detalhe, como que funciona isso pela neurociência, pela neuroplasticidade, como que funciona isso no nosso cérebro, quando as informações são passadas a conta-gotas. Gratidão, almas lindas! A contas-gotas, isso, gratidão, Blade! Isso vai sendo trabalhado no nosso cérebro, isso é plasticidade, até que a pessoa se acostume com aquilo. Então, por isso que as informações são a conta-gotas. E eu já venho dizendo, não só eu, né? Outras pessoas também já disseram que se tiver uma revelação boom de que existe vida extraterrestre, não sei o quê, as pessoas que são presas dentro da caixinha, dentro das religiões, que sempre acreditaram na Bíblia, vão surtar. Simples assim. Então, por isso que eles estão dando essas informações a conta-gotas, no passar dos anos. Né? Eles não podem afirmar assim com todas as letras, não, que as pessoas pira na batatinha, simples assim. Berbel, boa noite. @Lu, fronteira, o que é isso? MH. É Minas Gerais? O que é MH? Maranhão? Não sei. O que é @Lu? Conta pra mim. Fronteira de Minas Gerais. Olha, então será que nós estamos... Bom, não posso contar onde eu estou com a minha nave ancorada. Não posso contar que almas lindas, está no intervalo da aula, muito bem. Gratidão pela sua ilustre presença, almas lindas. Gratidão. Denilton está em Tocantins, palmas, muito bom. Legal. Cristine, minha amiga, boa noite. Gael, com certeza história para enganar a gente. A gente não, né? Os que tá dentro da caixinha, a gente já tá mais esperto, né, Gael? Val, tenho certeza que vão colocar medo no povo com essa conversa dos alienígenas. Ah, vai mesmo. Não, é verdade que existe 4 raças de alien aqui? Gildinha, minha querida, você vai se surpreender com o que eu vou te falar hoje. Sim, mas faz tempo. Viu, Gildinha? Faz tempo. E vocês vão se surpreender. Muitos de vocês já, assim, alguns de vocês já sabem o que eu vou trazer aqui, mas a maioria não sabe. Gael, será que isso não é o projeto Blue Beam? Não. Dos extraterrestres? Não. Val, muita gente vai surtar e começar... Sim, Val, exatamente. Imagina você chegar para uma pessoa que estava presa dentro da caixinha,
Sempre, a vida inteira lá na Bíblia. Não faz isso que você vai queimar no mármore do inferno. Deus está lá na Bíblia, ele vai te castigar. Imagina se desmontar o castelinho da pessoa, disso tudo. A pessoa simplesmente surta. Surta. Quando eu comecei, assim, na minha jornada mais profunda do despertar, que eu fui descobrindo as coisas, eu falei, meu Deus, o que é isso? Para o mundo que eu quero descer. E isso porque eu já tinha um certo conhecimento. Agora, imagina a pessoa que está presa dentro da caixinha. Surta. Ela pede para sair do planeta, com certeza. Fabi. Maria Madalena, um beijo, minha querida. Chegou chegando. Lolo, de Portugal. Um beijo, Portugal. Cristine, preciso trocar a localidade já ou lá. Valmira. Boa noite, Valmira. Timbó, Santa Catarina. Lins, São Paulo, Solange. Maria Madalena, Teresina, Piauí. Gildo Miguel, inseticidas, grisalhos e os nórdicos. Mas o que está lá no documento é os repetir, que termina com lianos. Gilda. Maria Cida, minha querida, boa noite. Que bom que você está aqui com a gente. Almas lindas, eu não gostaria de perder nenhuma informação. Pois é, Almas lindas, hoje vai estar tiro, porrada e bomba. Chegando. Boa noite a todos, a Maria Cida está falando. Um beijo, minha querida, espero que você e sua mamãe estejam bem. Cristine, e o que tem em Enoque é tudo verdade? Dizem que sim, né, Cristine? Dizem que sim, que são os manuscritos que foram tirados da Bíblia. Ele estava e foi tirado, né? Aquele filme, Gilda falando, será que aquele filme Tropas Estelares? Muita coisa lá dizem que é. Ele ilustra, não sei qual que você está falando, Gilda, mas ilustra o que foi a Guerra de Órion. Boa noite. A Esther chegou chegando. Boa noite, minha querida. Pretinha, verdade que tem seres que se alimentam com o nosso medo? Sim, mas é na psicosfera, viu, Pretinha? Não é o arconte, sugador de energia que fica sugando sua energia de canudinho, não, viu? É na psicosfera. Quando as pessoas vibram no medo, fica na frequência do medo, isso a gente meio que elimina, solta um elixir. E esse elixir vai para a psicosfera. E isso fica denso lá, porque várias pessoas estão nessa frequência do medo. Então fica esse elixir, essa coisa densa, que é uma energia. Aí os seres trevosos se alimentam dessa energia. Márcia falando, já tive contato com seres. Muito bom, Márcia. E como é que eles eram? Eles tinham matéria física igual a nossa, carne e osso? Como é que era? Conta aí pra nós. Luciana, vão achar que é o capeta? Pois é. Vão mesmo. Parecida, acertou o assunto, mas eu vou trazer outros assuntos aqui também. Bora começar? Temos muita coisa para conversar. Ó, nós vamos combinar o seguinte, tem muitos nomes aqui hoje que eu vou trazer que são muito, muito, muito complicados. Então, vocês vão me ajudar, mas não digita os nomes aí, certo, no chat. Vão mais ou menos. Adri Bonfim, boa noite. Marcelo Marques. Seja bem-vindo, Marcelo. Um beijo, de Sorocaba, São Paulo. Márcia, boa noite, já tive contato com você. Ana Luz, minha querida, boa noite. Maria Cida, mames bem fraquinha. Mas seguimos. Seguimos firme, Maria Cida. Isso aí. Isso aí, legal. Vamos lá, então? Ó, então, combinado, né? A pista de dança está bloqueando quase todos os vídeos que eu estou subindo para a plataforma. Eu não estou podendo falar nada. Não estou podendo falar de purpurina. Não estou podendo falar de ET, de nada. A única coisa que eu ainda estou conseguindo falar um pouco mais é aqui nas lives. Então, era para ter vídeo todo santo dia, de 2 a 3 vídeos na plataforma, aqui na pista de dança. Mas eu não consigo. Não consigo porque a pista de dança não aceita. Aí então, quer dizer que lá na outra plataforma, na que começa com Y e termina com Tube, tem todos os vídeos lá. Então, se você quiser, já vai lá, já se inscreve naquela, você tá entendendo, né? Eu falo assim porque as plataformas são ciumentas. Na que começa com Y e termina com Tube, viu? Construindo o Novo Humano. Vai lá, se inscreve lá. Logo, logo nós vamos ter novidades aí, certo? Se você não me segue aqui, já me segue, Construindo o Novo Humano. Se a live cair, preste atenção, porque hoje tem tudo para cair.
Se a live cair, me espera que eu volto. Se eu não voltar, é porque deu BO. Entendeu? Se a pista de dança começar a travar aqui, tenha paciência, espera um pouquinho que ela vai voltar. Aqui pra mim tá normal, viu? Se não, sai e entra de novo. Legal? Vamos começar? Já quero deixar um agradecimento aí para a Fabi, a moderadora do canal que está dando esse apoio. Hoje a Débora Evelyn está trabalhando. Gratidão, Fabi, por esse apoio maravilhoso, linda. Gratidão. Legal. Então, combinado, né? 100 palavrinhas. Vocês digitam aí em código, vamos combinar assim, porque a pista de dança está pegando meu pé. Ó, então, o que nós vamos fazer? Vamos começar olhando para o que está acontecendo no palco mundial, né? Vamos ver o que o beicinho nervoso está aprontando por aí, não é mesmo? Vocês já repararam como a grande mídia opera. Vocês já viram como é que ela opera, né? O xadrez geopolítico no Oriente Médio está fervendo. As telas de TV só mostram bombardeio, conflitos de uma fragmentação política assustadora. Mas deixa eu te fazer uma pergunta de coração aberto. Você acha mesmo que eles querem que você entenda a raiz daquela guerra? Não, fala pra mim a verdade. Você está achando que eles querem que você entenda? Não, meus amores, não. A verdade nua e crua é que o sistema usa a névoa da G como uma imensa cortina de fumaça. Enquanto os seus olhos estão fixos no rastro dos mísseis e no medo de um conflito global, os arquitetos do controle avançam e os peões em outras áreas, no mais absoluto silêncio. Eles precisam manter a sua mente ocupada com o caos político internacional para que você não perceba o cerco biológico e sanitário se fechando bem aqui do nosso lado. É uma engenharia de distração perfeita calculada. E olha, deixa eu só contar uma coisinha para vocês. Especialistas já falam o seguinte: se, que eu acho que não, se o país do beicinho nervoso resolver entrar em conflito com o Irã, o país do beicinho nervoso vai ter que tomar uma atitude, porque eles vão ter que fazer um enfrentamento por terra. Soldadinhos, né? Dizem os especialistas que o país beicinho nervoso não tem pessoal que dá conta do Irã, não. A maioria que está lá no exército são todos voluntários. E o que eles vão ter que fazer? Fazer o recrutamento. Ó, fulaninho, você vai ter que ir lá. E aí eles estão com a proposta, presta atenção na patifaria. Ó, e aí o que eles estão pensando em fazer? Que já é um plano já traçado. Eles vão propor para aquelas pessoas que estão lá irregular, os imigrantes, para ir para a guerra. Em troca, eles regularizam a documentação. Exatamente isso. Essa é a proposta. Ele não chutou todo mundo de lá? Chutou, mas agora, se resolver fazer essa guerrinha de terra, por terra, né, ele vai ter que chamar todo mundo de volta. E aí, você ia? Olha só, a pessoa vende a alma para poder regularizar um documento num país que nem é dela. Poxa vida, hein? Continuando. Então, no exato momento em que o mundo parece distraído com o tabuleiro militar, agências e fundações internacionais presta atenção, se reuniram lá em Genebra, nesta semana, sim, para assinar um relatório que muda o rumo da nossa liberdade. Mas calma aí, nós vamos puxar esse fio da meada juntos, tintim por tintim, porque o avatar soberano não olha para onde a mídia aponta, ele olha para onde a mídia tenta esconder. Mas ó, agora a coisa fica embaixo, mais embaixo. Enquanto a gente se distrai com as brigas dos políticos na TV, tem outra coisa acontecendo bem debaixo do nosso nariz. Os pesquisadores voltaram a alertar sobre a mudança climática no planeta. E é o que eles estão chamando de Super El Niño. E a gente olha para a TV e eles dizem, é coisa do... é só calor. É só calor, é só efeito estufa, é o pão da vaca. Mas a fofoca real dos bastidores da ciência não é essa não, meus queridos. Esse colapso ecológico generalizado que a gente está vendo não é um acidente isolado. Esse desequilíbrio na temperatura e na estabilidade climática mexe com tudo, inclusive com deslocamento de populações e animais. E sabe o que os grandes institutos de pesquisa descobriram e que o sistema está tentando abafar? Que essas mudanças extremas funcionam como um acelerador de riscos biológicos na Terra. Pois é. Eles sabem que o ecossistema está pressionado. Só que
Em vez de cuidarem da base, do saneamento das pessoas, as elites usam a desculpa do clima para criar um cenário de pânico perfeito. E por quê? Uma soberana perguntou aí, é verdade que existe seres que se alimentam do nosso medo? Sim, existe uma pirâmide, um topo da pirâmide lá em cima, inclusive de consciências que se alimentam do nosso medo, do nosso pânico. E essa energia que a gente gera quando a gente está na frequência do medo chama-se Losh. Não sou eu que estou falando, não. Eles pegam um fato real, que é a Terra mudando de ciclo, e transformam isso no roteiro de terror ideal para os próximos passos que eles mesmos querem dar. Mas segura essa informação aí, porque o que eu vou te contar a seguir sobre o que aquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria e S do sapo, entenderam, né? Aprontou essa semana lá em Genebra. E olha, vocês não estão preparados para essa fofoca, não. Por quê? É de cair o brioco da bunda. Sim, segura ele aí. Segura. E sabe o que é mais louco disso tudo? É o que o sistema monta o cenário perfeito. Eles usam a bagunça do clima, esse calorão do super El Ninho, e emendam com notícias de Gs na televisão para deixar a nossa cabeça completamente tonta. É o que eu chamo de xadrez invisível. Enquanto você está aqui preocupado se vai chover, se vai faltar luz, ou quem vai ganhar a G no Oriente, ou quem vai ganhar a Copa, os engravatados do tabuleiro global se trancam em salas luxuosas para assinar o nosso destino. Eu fico boba de ver como a maioria das pessoas cai direitinho nessa armadilha. A grande mídia joga fumaça de um lado e todo mundo corre para olhar. Não é mesmo? Nós que estamos aqui não, né? Mas a maioria das pessoas sim. Só que a verdadeira jogada é aquela que vai mexer com a sua rotina, com o seu bolso e com o seu corpo. Está acontecendo do outro lado, no mais absoluto silêncio das burocracias internacionais. É uma cortina de fumaça tão perfeita que se você não tiver olhos treinados de um avatar soberano, você passa batido. E como aqui a gente não esconde nada, eu fiz o dever de casa e puxei tudo certinho, a capivara completa do que aconteceu nesses últimos dias. Por quê, meus amores? O que aquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria e S do sapo, e uma tal de fundação bilionária aprontaram lá em Genebra esta semana, olha, o babado é forte. E o documento oficial que acabou de sair prova que o roteiro de terror já está escrito. Prepara o coração. Prepara o coração. Abre bem o ouvido para o que eu vou te contar agora. Porque de acordo com o portal CNN, essa fofoca aconteceu dia 17 de maio lá em Genebra. Vocês sabem que enquanto todo mundo olhava para as notícias de guerra, a expectativa da convocação dos jogadores da seleção brasileira, as elites da saúde se trancaram na 79ª Assembleia Mundial de Saúde. E o que eles estavam fazendo lá? Eles soltaram um documento oficial, de novo, que é de cair o brioco da bunda. Segura aí. O nome do relatório é bonito, parece até título de filme. A World on the Edge, que significa um mundo no limite. Quem assina é o conselho chique chamado GPMB, que é basicamente o braço direito daquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria, S do sapo, e do Banco Mundial. Não posso nem falar isso, né? Muito. Eu vou falar cofre, quando for essa palavrinha BANCA. E sabe qual é o veredito técnico deles, meus amores? Sabe qual é? Eles estão dizendo, com todas as letras, que o risco de uma nova panda não é só real, mas está batendo na nossa porta agora mesmo. Mas o que me deixa mais boba nisso é a cara de pau. Eles montam esse teatrinho em Genebra para avisar o mundo de que o perigo biológico acelerou e que ninguém preste atenção. Ninguém está preparado. Só que se você olhar direitinho as entrelinhas desse babado, você percebe que o roteiro é o mesmo. Eles usam relatórios oficiais para dar o start psicológico na população, preparando o terreno antes de soltarem a próxima peça no tabuleiro. Mas ó, para vocês entenderem o tamanho da encrenca, deixa eu te contar quem são as mentes por trás desse documento chique que saiu lá em Genebra. Esse conselho que eu falei, o GPMB, é liderado por 2 mulheres poderosíssimas no cenário internacional. Uma delas é a Joy Pufney, que já foi ministra da Saúde lá em Botsuana e subdiretora
da própria, aquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria, S do sapo. E a outra correspondente, pasmem, é da Kolinda Grabar, ninguém menos que a ex-presidente da Croácia. Portanto, meus amores, vocês acham que essas duas figuras desse escalão vão se juntar com o apoio do Banco Cofre, né, Mundial e daquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria, S do sapo, só para assinar um papelzinho qualquer? Não. Quando essa gente se reúne no âmbito da 79ª Assembleia Mundial de Saúde, eles estão ditando as regras do jogo para os próximos anos. Próximos anos. Eles usam o peso desses nomes e dessas instituições para criar um verniz de autoridade máxima incontestável. Aí o que a TV faz? A TV replica o que elas falaram, como se fosse verdade divina gravada na pedra. E o cidadão comum, o que ele faz? Ele não sabe quem elas são e fica ali tremendo de medo no sofá. Mas agora que você já sabe quem está puxando as cordinhas deste teatro, vamos voltar para o relatório, porque o que elas escreveram ali é de uma cara de pau sem limites. Mas espera, porque o que eu vou te contar em seguida é a maior contradição desse documento. E olha, chega a ser piada. Sabe o que é a dona, aquelas 3 letrinhas O de ovelha, M de Maria, S do sapo? Através desse conselho chique, o GPMB colocou no relatório. Eles tiveram a capacidade de escrever com todas as letras que a comunidade internacional caminhou em sentido inverso na construção das defesas da saúde. Vocês estão entendendo isso aqui? Oi? Olha a cara de pau. Eles estão dizendo, para quem não entendeu, depois de tudo que o mundo passou, depois de bilhões de dólares arrecadados na indústria farmacêutica, batendo recordes históricos de lucro, o planeta hoje está em estado de vulnerabilidade igual ou pior do que o que a gente estava lá em 2020. Dá para acreditar nisso? Eles dizem que os GOs cortaram verbas e que a população perdeu a confiança nas autoridades de saúde. Mas, vamos ler as entrelinhas aqui entre nós. Por que será que eles estão chorando as pitangas e dizendo que o mundo andou para trás? É simples, meus queridos. Se eles dizem que o sistema atual não funciona e que estamos desprotegidos, eles criaram a desculpa perfeita. Para exigir o quê? Mais dinheiro público e, principalmente, mais centralização de poder. Eles querem que você olhe para esse relatório e pense: ai, meu Deus, as defesas falharam, precisamos de um comando global para nos salvar. Quem poderá nos salvar? Entende a jogada? Mas não para por aí, não. Porque a fofoca do 3º capítulo desse relatório mostra exatamente para onde eles querem empurrar a gente. Segura aí. Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Vocês já repararam que o sistema nunca faz nada de surpresa? Eles sempre dão um jeitinho de avisar antes, né? Esse relatório chique que eles soltaram lá em Genebra é o que eu chamo de maior aviso prévio psicológico da história. Eles jogam um documento na mesa, a grande mídia espalha e pronto. A sementinha do medo já foi plantada na cabeça de todo mundo. É uma engenharia psicológica muito bem bolada, meus amores. Eles criam toda essa burocracia, colocam nomes difíceis, dados alarmantes, só para deixar a população em ponto de bala. Aí quando a próxima purpurina ou a próxima emergência biológica aparece de verdade, tipo essa história toda do Ratatouille lá no cruzeiro, no navio, entenderam, né? Que a gente comentou na última live, a sua mente já está engatilhada. Você não vai questionar, você vai só lembrar do relatório, daquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria, S do sapo, dizendo que o mundo andou para trás e que o perigo acelerou. Olha que loucura! Eles preparam o terreno psicológico primeiro para que quando a peça principal do tabuleiro se mover, as pessoas entregam a liberdade rindo e digam ainda. Vão dizer assim, nossa, aquelas 3 letrinhas, O de ovelha, M de Maria, S do sapo, tinha razão, eles avisaram a gente. Só que nós estamos vacinados contra essa manipulação. O Avatar Soberano não cai no truque do aviso prévio, porque ele sabe exatamente como o pânico é usado para desligar a nossa tomada. E por falar em desligar a tomada, o próximo assunto é de utilidade pública. E eu vou te contar o estrago real que esse medo todo faz direto nas suas células.
Você não tem noção de como o pânico abre a porta da sua casa biológica para qualquer invasor entrar. Então, vamos falar disso agora. E não sou eu que estou falando, né? Eu trago aqui todos os dados técnicos científicos para poder trazer a coisa clara para você poder entender, certo? Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque aqui a gente entra na biologia da coisa. E este ponto da live é aonde eu te explico como é desligado o seu sistema imunológico. Prestou atenção? Gratidão, Duce! Prestou atenção? Esse ponto da live é onde eu te explico como é desligado o seu sistema imunológico. Eu acabei de contar para vocês sobre esse relatório de Genebra, sobre o alerta do novo risco panda. E você pode pensar, mas por que eles batem tanto na tecla do medo? Meus amores, é simples. O medo não é só uma emoção, não. O medo é uma arma química que eles injetam na sua corrente sanguínea através das telas. Sempre que você liga a TV ou ouve termos como risco iminente, surto ou panda, o seu cérebro entende isso como um sinal de perigo imediato, como se um leão estivesse correndo atrás de você dentro da sala de casa. E o que o seu corpo faz? Ele aciona o sistema de emergência e inunda o seu sangue de cortisol. Agora, aqui está o pulo do gato que ninguém te conta nos telejornais. O cortisol, quando está em níveis altos por muito tempo, que é o que acontece quando você vive no estado de alerta constante, ele funciona como um interruptor que desliga a sua fábrica de defesa. O cortisol é um potente imunossupressor. Mas, e eu tenho atendido diversas pessoas dessa forma, com cortisol batendo lá no talo. A pessoa está em perigo constante, inundada de notícia, de terror, ou vivendo o terror dentro da própria casa. E eu já falei aqui que o cortisol ele tem um mínimo, que é 3. Eu já atendi pessoas com 1. A pessoa está a ponto de dar uma parada cardíaca. Vocês têm noção da gravidade que é isso? Exatamente. Sabe aquele órgão que fica aqui no peito? O timo, que é onde os seus linfócitos T, os verdadeiros xerifes do seu DNA, são treinados? O excesso de estresse simplesmente paralisa esse sistema. Você entendeu a estratégia? Eles não precisam te trancar numa cela, não. Eles só precisam que você viva com medo, porque um homem ou uma mulher com medo tem um exército interno desarmado. Eles desligam a sua imunidade com uma notícia de TV, para que depois você precise recorrer à salvação deles. É uma engenharia de dependência biológica, meus amores. Mas o estrago não para por aí, não. Porque um corpo assim desligado vira o alvo perfeito. E quer saber o que acontece quando a porta da sua biologia está escancarada? Eu vou te explicar, segura aí. Porque muita gente acha que não acontece nada. Acontece tudo. Na última live eu expliquei, inclusive, como que foi desenhado a engenharia daquele evento de 2020, anos antes. E muitas pessoas podem ter, gratidão, Camila, sucumbido por causa do medo. O que acontece? Desliga o sistema imune. Entra tudo quanto é coisa que não precisa. E expliquei também que, assim como o efeito placebo, existe o nocebo, que é o contrário. O placebo, a pessoa... Gratidão, Adri. O placebo, a pessoa se cura. O nocebo, a pessoa adoece. Por quê? Porque ela está vendo tanta coisa, tanta gente doente. E outra coisa, tem a psicosfera também. Um grupo de pessoas se alinham ou entram em ressonância e fica doente, a pessoa fica doente. Eu expliquei tudo isso na última live. Continuando. Então, o cérebro recebe o pânico da TV, joga o cortisol lá nas nuvens e paralisa o seu timo. E o que acontece? Ele desarmou os seus linfócitos T. Sabe o que isso significa na prática da nossa biologia? Que a porta da sua casa biológica está completamente escancarada. Um corpo que está vibrando no medo crônico vira o tapete de boas-vindas perfeito para qualquer hóspede indesejado. O seu terreno biológico fica ácido, inflamado e fragilizado. E aí, meus amores, qualquer purpurina oportunista ou patógeno que passar por perto faz a festa. E eu não estou inventando isso, não. Eu estou pautada em referências sérias. E a gente está vendo essa engrenagem rodar ao vivo no palco mundial agora mesmo. Vocês viram que saiu nas notícias nos últimos dias de maio de 2026, né? Estão reportando casos super estranhos de Ratatouille,
isolados em Minas Gerais e no Pará. Vocês viram isso, né? Teve até aquela fofoca assustadora de que o cruzeiro holandês, que precisou ser colocado em quarentena por causa de um surto biológico. Vocês viram isso na TV, né? Quem assiste TV ou fica aí na internet vendo noticiário. Vocês viram isso, né? Aí a grande mídia pega esses casos isolados, joga aquele holofote bem grande. E o que a população faz? Entra em choque, se desespera. Mas o segredo que os grandes laboratórios escondem de você é que o problema não é a força do vírus, da purpurina, né? Da purpurina lá fora, não. É a fragilidade do seu terreno aqui dentro, ó. Seu terreno. Se o seu corpo estiver soberano, blindado, limpo, o hospedeiro não encontra teto para morar. Mas se você engolir o pânico que eles vendem, você se torna um ambiente perfeito para a doença hospedar. E prosperar, né? Percebe como eles criam a demanda para depois vender o remédio? E vende muito remédio. Ah, vende. Vende. Mas segura aí. A gente vai entender a mente por trás dessa engenharia de controle. Agora vem a chave de ouro para você entender a mente dos arquitetos do sistema. E só mais um detalhezinho. Quem tem olhos de ver, o soberano, já entendeu que o evento que nós vamos passar agora, a copinha, é só a desculpa para impulsionar a purpurina para frente. Ah, é porque por causa da Copa foi todo mundo para os seus países e aí disseminou a purpurina no planeta todo. É um momento perfeito. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Porque se realmente nós estamos com a panda batendo na porta, está aqui já, não poderia cancelar o grande evento que gera bilhões de dólares de lucro? Poderia cancelar, não poderia? Mas não. Continuando, então, existe um conceito muito antigo na biopolítica chamado engenharia do consentimento. Sabe o que isso significa na prática, meus amores? É quando o sistema quer tomar uma decisão, mas em vez de te obrigar pela força, ele faz você implorar pela decisão. Funciona assim. Primeiro, eles adoecem a mente da população através do bombardeio do pânico na mídia. Eles minam a segurança biológica, espalham notícias de riscos eminentes e deixam todo mundo apavorado. Lembra do que eu falei do cortisol? O que ele faz? Ele desbota a sua imunidade e te deixa fraco. E um ser humano fragilizado e com medo faz o quê? Ele clama por ordem. Ele implora por controle. O avatar enfraquecido pelo pânico entrega sua própria soberania de bandeja e diz: ei, por favor, me deem qualquer solução, qualquer restrição, qualquer controle corporativo, contando que vocês salvem a minha vida. Eles criam um caos biológico mental na TV para depois te venderem a salvação. Eles não precisam invadir sua casa para tirar sua liberdade. Não. Eles fazem com que você entregue ela rindo. Só que o jogo vira quando você acorda para a engenharia. Quando a gente assume a responsabilidade pelo próprio corpo. A gente quebra o feitiço do consentimento. E agora você deve estar se perguntando: mas e quem engoliu o lixo do medo e ficou com o corpo inflamado ou fragilizado? Tem saída? Tem demais. E é uma saída científica de vanguarda que o sistema tenta abafar a todo custo. E eu vou te entregar essa receita aqui agora. Agora, vocês entenderam, né? Então a gente já entendeu como o sistema usa o pânico para desarmar a sua biologia, certo? Vamos falar da solução, vamos falar de como retomar o controle da sua casa. E aqui, eu quero conversar uma coisa com vocês sobre a ciência de vanguarda, mas antes eu preciso abrir o verbo. E deixa eu fazer aqui um parênteses muito importante. Pretinho. Os jogos que o sistema criou é um meio de distração da humanidade. Pão e circo. Sim, sim. Tá todo mundo... Tem até o Ney Day. Ai, ai. Então, é isso. Tá todo mundo avoraçado com a Copa. Então, vamos lá. Depois eu vou pro chat. Aguenta a mão aí. Então, vocês estão entendendo? Mas aqui, ó, eu preciso antes abrir o verbo e fazer um parênteses aqui muito importante, de amiga para amigos, de profissional para quem eu quero bem. Tudo que eu vou expor aqui para vocês, a partir de agora, é de caráter puramente educativo e informativo. Eu não estou prescrevendo remédio, passando receita ou dizendo o que você deve ou não tomar. Combinado? Eu estou trazendo a público o estudo de um grupo de médicos independentes do mundo inteiro, a FLCCC, são 3 C, que se uniu para pesquisar o que a grande mídia tenta abafar. Mas, ó, cada um de vocês tem uma biologia única,
Cada corpo é um universo com a sua própria individualidade. Por isso, se você sentir que precisa de um olhar atento, de um atendimento personalizado focado na sua história, no seu terreno biológico, não sai fazendo as coisas da sua cabeça, não. Eu atendo, pode me chamar no privado, aqui no TikTok ou lá no Insta, @nainurasantos, tá? Além disso, o assunto de hoje é denso, eu tenho que focar em outras coisas, que nós vamos falar do ZT ainda. Então, hoje eu vou fazer uma introdução e amanhã, na nossa live Café com Soberania às 17 horas, eu vou dar continuidade sobre esse assunto com vocês. Combinado? Beleza? Então, guarda essa responsabilidade no coração e vem comigo descobrir como limpar o templo, o seu terreno biológico. E a grande fofoca da ciência independente hoje gira em torno de um vilão, não é mesmo? Com nome chique, a tal Protein Spike. Você já deve ter ouvido falar desse nome por aí, não é mesmo? Mas deixa eu te contar o que a grande mídia não te mostra no microscópio. Imagina que seu corpo passou por uma tempestade nos últimos anos, seja pela exposição ao bicho, purpurina, ou pelas próprias plataformas biotecnológicas que todo mundo comentou. Entenderam, né? Picadinhas. O sistema diz que de um certo tempo, some. Foi isso que eles falaram, não é? Mas, os médicos independentes da FLCCC descobriram que não é bem assim, não. Em muitas pessoas, pedaços dessa proteína continuam circulando no organismo. É o que a gente chama de persistência da spike. É como se o caminhão de lixo tivesse passado, mas deixasse sacos e sacos de lixo biológico jogado no quintal das suas células. E sabe o que esse lixo residual faz ali, parado? Ele não fica quietinho, não. Ele começa a gerar uma inflamação silenciosa, daquelas que você não sente na hora, mas que vai desgastando o seu corpo por dentro. E pior, essa proteína tem a mania feia de irritar as paredes dos nossos vasos sanguíneos, criando uma tendência para microcoágulos no tecido, nos tecidos mais profundos. Sabe aquele cansaço que não passa? Aquela névoa mental, aquela sensação de que seu corpo nunca mais foi o mesmo? Pois é, muitas vezes é só seu organismo tentando lidar com esse entulho biológico. Mas calma, não entre em pânico. Lembra que o pânico desliga o seu timo. Nada de cortisol alto por aqui. Nós estamos aqui justamente para falar do caminhão de lixo de vanguarda científica. Então, agora que você já entendeu o problema do lixo biológico da Spike, você deve estar pensando, me dá logo essa lista de suplemento. Não é mesmo? Mas é aqui que eu preciso segurar na sua mão e te dar um banho de realidade, meus amores. Esquece essa história de pegar o protocolo pronto na internet e sair engolindo tudo que você vê como se fosse bala de goma. Não é assim, não. O seu corpo não é um motor de carro que você simplesmente joga um óleo qualquer e pronto. A suplementação e limpeza biológica precisa de critérios e, acima de tudo, de supervisão de um profissional da saúde. Sabe por quê? Vou explicar por quê. Porque o uso incorreto de certas substâncias que parecem inocentes podem trazer muitos malefícios do que benefícios para o seu organismo. Então, deixa eu te contar uma coisa, que no mundo alternativo, muitas pessoas fazem. Está em uma moda de todo mundo querer fazer desparasitação de qualquer jeito, usando certos remédios famosos, que eu não posso citar aqui o nome, porque senão o algoritmo derruba. Mas é para ver, vocês entenderam, né? Deixa eu te dar um alerta sobre o que esses médicos independentes dizem. Não só eles, né? Toda a classe da saúde. Esses medicamentos para desparasitação são hepatotóxicos. Eles sobrecarregam o seu físico de uma maneira absurda. Esses medicamentos são bons? São ótimos, mas existe uma maneira correta de se fazer. E sabe o que é mais louco? Não é todo mundo que precisa de desparasitação pesada. Se seu fígado estiver inflamado por causa de lixo sistêmico ou do estresse, você joga um composto químico pesado ali dentro, sem nenhum critério. Entende, meus amores? Você não está limpando a casa, você está implodindo o seu principal laboratório, o fígado. Há toda uma preparação de terreno que precisa ser feito antes. Mas segura esse raciocínio, porque eu estou te contando como o sistema faz com que você jogue seu dinheiro fora, combinando os suplementos do jeito errado. O tanto de gente que eu vejo jogando dinheiro no lixo porque compra suplemento da moda, é muita gente. Mas aí não sabe como a biologia funciona.
E aí chega a dar uma dor no coração, sabe por quê? Vira xixi caro. E eu vou te contar um aqui. O maior exemplo disso é o famoso zinco. Todo mundo sabe que o zinco é maravilhoso para a imunidade, não é mesmo? Aí a pessoa vai lá, compra um pote de zinco, toma no outro dia, começa a tomar, né? E acha que tá arrasando. Só que deixa eu te contar uma fofoca bioquímica. O zinco sozinho é um coitado. Ele não consegue entrar na célula com facilidade. Ele precisa de uma chave e de um carregador para abrir a membrana celular. E os médicos da FLCCC batem muito na tecla. Se você não usar o zinco junto com a quercetina, que funciona como um inóforo, ou seja, a van que transporta o zinco para dentro da célula, o mineral fica parado ali no seu sangue e não faz nada com eficiência. Você basicamente joga o dinheiro no vaso sanitário, não fala, xixi caro. E tem outro detalhe, quando você faz exame para verificar os níveis de zinco no sangue, pode ser que ele esteja ótimo. E aí o que você vai ter que fazer? Apenas continuar com uma dieta incrível, que já fica ok. E ó, o perigo não é só jogar dinheiro fora, não. O bicho pega quando o assunto é intoxicação. Existe uma mania na internet de achar que quanto mais, melhor. Não é mesmo? E se a tal vitamina é boa, vou tomar uma dose cavalar. Quem de vocês aí nunca fez isso? Muita gente já fez isso. Mas cuidado, porque o zinco em dosagem incorreta e exagerada pode te intoxicar e bagunçar os outros minerais essenciais do corpo, inclusive o cobre. E o que dizer da vitamina D, D3 e da B12? Eles são pilares do nosso resgate biológico. Mas se você passar dos níveis adequados, o seu organismo tem um exame de sangue para te guiar, pode sobrecarregar os seus rins e inflamar o seu sistema em vez de blindar. Ser soberano é ter equilíbrio, meus amores. Mas calma, que agora que você já sabe como não errar, eu vou te apresentar o grande mestre que quebra esse lixo biológico. Segura aí. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Nara Stores. Que tipo de exame a gente faz? Tem um exame específico que você faz para medição das vitaminas e minerais no sangue, Nara. Tem um exame específico. A gente faz a dosagem para ver como que tá os níveis. Tá? Inclusive de metais pesados tem também, viu? Tem muita gente intoxicada aí com metal pesado no sangue, nem tem ideia. Aí fala assim, eu tenho sei lá o quê. Né? Esses diagnósticos que é feito só com questionário, por favor, minha gente. E um profissional que ainda fica na base do questionário, a gente tem que fazer o exame de sangue para saber se aquela pessoa, por exemplo, está com intoxicação de metal. Cravo da Índia é muito bom, usado aqui em casa, maravilhoso. Sim, cravo é muito bom. Cravo é muito bom. Viu? Existem outros também que a gente pode estar usando. Gratidão, Fabi. Então, vocês entenderam, né? Agora que você já está vacinado contra os erros da automedicação e já entenderam a importância dessa energia, deixa eu te apresentar então os 2 primeiros astros que os médicos da FLCCC colocaram na linha de frente do resgate biológico. E o primeiro deles é um nome meio japonês, super chique, sabe? Natokinase. A natokinase é uma enzima natural que vem da fermentação da soja. Mas a fofoca científica em torno dela é espetacular. Presta atenção nisso aqui. Deixa eu parar um pouquinho. Maria Madalena, Nai, o pior é que os médicos não passam mesmo. Isso para a população e não ligam para a suplementação. Não passa mesmo, viu, Maria Madalena? A maioria dos médicos, 90%, estão dentro do protocolo, dentro de caixinhas. Quem vai passar isso para você são os alternativos, naturopatas. Para quem não sabe, eu sou naturopata, tá? Ou os médicos mais cabecinha aberta. João Carlos, o dímero D é bom? É bom, mas você tem que saber para que usar, né, João Carlos? Para que você está usando? Tem um objetivo? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu ouvi falar, por exemplo, do azodimitileno, eu vou usar. Não, mas espera aí, mas vai usar com qual objetivo? Por quê? Tem um objetivo, tem que ver para quê. E tem sinergias, combinações para poder potencializar. Entende? É igual eu tô falando aqui. A quercetina com zinco é maravilhoso. Sinergia. Agora, se você toma, por exemplo, só o zinco, ele vai ficar lá bobão na sua corrente sanguínea. Certo? Então, continuando. A natokinase é uma enzima natural que vem da fermentação da soja. Mas a fofoca científica em torno dela é espetacular. Presta atenção. Sabe aquele entulho da proteína spike que eu te falei agora há pouco? Que fica gerando inflamação e microcoágulo no tecido? A natokinase funciona como se fosse uma verdadeira tesoura biológica. Os estudos mostram que ela tem a capacidade única de quebrar as fibras
de fibrina e degradar essas benditas proteínas persistentes. Ela ajuda o seu corpo a dissolver o lixo e a limpar as artérias de um jeito que você não faz ideia. Ó, só que mais uma coisinha. Sem exercício físico, o que acontece com o seu corpinho parado? Nada. Não esquece do simples e básico bem feito. Hidratação, alimentação. Porque tudo isso que eu tô falando aqui vai pro ralo. Xixi caro. Você pode comprar o melhor suplemento do planeta. Tem gente que toma injeção aí de 20 mil reais por uma determinada coisa. E sabe o que acontece? Nada. Por quê? Porque não faz o simples e básico bem feito. Alimentação, exercício físico, hidratação. Continuando. É o caminhão da faxina pesada agindo no seu sangue, na toquinase. E o segundo astro, olha, esse aqui, o sistema tenta apagar da história da humanidade de qualquer jeito. O algoritmo até arrepia. Não vou poder falar o nome. Quando penso em falar o nome dele, é um de verme, sabe? Que começa com Ever. Gratidão, Neide. Sabe? Iverme, né? Entenderam, né? Eu não vou poder falar aqui. É um de verme, ficou muito famoso aí para trás. Mas esquece tudo que a TV te disse sobre esse remedinho de verme. Na pesquisa da FLCCC, essa substância é estudada por um motivo muito importante. Ela atua como modulador, um verdadeiro escudo protetor para os nossos receptores celulares. Ela se liga justamente nos locais onde o spike tentaria encaixar para inflamar a sua célula. É como se a Iverme, né, mudasse a fechadura da sua casa biológica para o invasor não conseguir entrar com a chave dele. Fantástico isso, não é? Mas, ó, o escudo só fica completo quando a gente junta esses dois com a dupla dinâmica da desintoxicação profunda. Quer saber quem são? Então segura aí. Chegando, deixando o seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Não, o que você acha? Ah, é legal, Luísa, zeolita, muito bom. Mas e qual é o objetivo? E o que você tem que fazer para potencializar a zeolita? Porque às vezes ela sozinha ela não faz nada. Qual é o objetivo que você está usando a zeolita? É a mesma coisa. Qual é o objetivo de usar, por exemplo, azodimetileno sozinha? Qual é o objetivo de usar um zinco sozinho? Tem que ver. Porque às vezes você toma uma coisa e não sabe como fazer essa junção, porque tem certas substâncias que ela não agem sozinha. Não age. Eu vou falar de uma aqui que ela trabalha sozinha. Aí vocês vão me falar. Ela é maravilhosa. Vou falar ainda, peraí. Então, continuando. Para fechar, então, o nosso time de resgate com chave de ouro, entram em cena, então, os defensores da membrana celular. Presta atenção. Lembra que eu te contei que o zinco sozinho não faz verão e precisa de uma van para entrar na célula? Pois é, os médicos da FLCCC consagram a dupla quercetina mais zinco como verdadeiro escudo de cristal do seu corpo, tá vendo? Quercetina mais zinco. Se usar só o zinco sozinho, ele não vai fazer nada. E se usar a quercetina sozinha, ela também não vai resolver muita coisa. Entenderam? A quercetina serve para outra coisa também muito bom. E o zinco também, para o intestino. Mas aqui a gente está falando a nível celular, estão entendendo a diferença? Viu? A quercetina e o zinco, se eles forem usados separados para o intestino, para a parede do intestino, maravilhoso. Ele vai fazer ali o que deve ser feito. Só que, a nível celular, do jeito que nós estamos conversando aqui, tem que ter uma sinergia entre a suplementação. Senão, não funciona. Viu? Então, quando a quercetina abre a porta e o zinco entra na célula, eles criam um ambiente totalmente hostil para qualquer invasor. E é como se eles colocassem um detetor de metal na porta do seu DNA. Se a purpurina tentar se replicar ali dentro, o zinco bloqueia a engrenagem dele. Eles formam uma barreira celular tão inteligente que impede o avanço de qualquer processo inflamatório crônico. É a união perfeita da natureza com a bioquímica. E por último, agora é esse aqui, ó. Segura. Por último, mas nunca menos importante, o mestre supremo da desintoxicação profunda. O NAC, o N-acetilcisteína. O NAC é espetacular. E sabe o que ele faz no seu organismo? Ele é a matéria-prima principal para o seu corpo produzir o antioxidante mais poderoso que existe dentro de nós, a glutationa. A glutationa é como se fosse o caminhão-pipa da limpeza, lavando as suas células, tirando os metais pesados, o lixo vacinal, o estresse oxidativo e limpando o seu fígado. Ai, mas eu ouvi falar que o NAC é para quem tem problema respiratório. Pois é. Entenderam?
Só que ele é maravilhoso, maravilhoso. Lembra que a gente falou que precisa de proteger o fígado? O NAC é um dos que faz exatamente isso. Existem outros. A estratégia para a gente usar na desparasitação, a gente costuma usar outro. Mas o NAC ele é maravilhoso, ele tem outras funções também. Ele repara o estrago que o pânico e as toxinas fizeram no seu terreno biológico. E entender isso é retomar as rédeas da própria vida. E amanhã, no Café com Soberania, eu vou detalhar mais sobre esse protocolo. E de como essa orquestra funciona no dia a dia. Porque não acabou aqui não, tem muita coisa. Eu nem falei metade desse protocolo do grupo FLCCC. Não falei. Eu trouxe aqui alguns exemplos para você poder entender. Certo? Beleza? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live. O que eu quero dizer é que você tem uma biologia. Peraí, joguinho. Você tem uma máquina biológica de alta tecnologia. Só que se você não souber usar, se você não souber, primeiro, fazer o simples e básico. Gratidão, Danilo. Fazer o simples e básico. Não adianta você comprar nenhum suplemento, não. Não adianta. Para quem não sabe, estou em remissão já há muitos anos de artrite reumatoide. Agora que o Trump falou dos ETs, já posso falar que sou pleiadiano. É isso aí, Fabi, pleiadiano. Ó, eu tenho artrite reumatoide, eu estou em remissão faz anos já. E como que eu fiz? Eu não tomei nenhum remédio. É por isso que eu falo, escolha-se. É fazer o simples e básico. O que é? Uma alimentação pura, limpa. Para de comer embutido, mortadela, linguiça, salsicha, hambúrguer, nuggets, fritura. Nunca ouvi falar sobre NAC. Gostaria de mais informações. Gratidão, Adri. NAC as pessoas tratam para problema respiratório. Só que aqui eu estou falando que ele serve para muitas coisas. Eu estou falando a nível celular. É um ótimo, um potente antioxidante. Viu? E a gente usa também para desintoxicação, né? Mas aqui eu comentei só alguns. Amanhã eu vou abordar um pouco mais sobre esse protocolo. Certo? O que eu estava falando? Já até esqueci. Escolher fazer o simples e básico. Se você não fizer isso, hidratar direitinho. Como que a gente hidrata? 0,40 ml vezes o seu peso. Não é para esperar sentir sede, é para tomar a quantidade de água certa. Tem gente que não toma água, como que vai fazer? Entende? Não adianta. Vou falar agora, Luciano. Vou falar. Não adianta, viu? Vai fazer o simples básico, tomar sol, respirar, alimentação limpa, tudo isso. Tomar sol, viu? Tomar sol, beber água e alimentação limpa. Bom, agora segura o brioco para ele não cair da bunda. Porque a gente chegou na parte alta. Bom, meu irmão também tem artrite nos ossos. Hoje só suplementos. Isso aí, sem tomar remédio, é fazer o simples básico e tomar suplementação. Legal, Val. Vamos lá então? Vocês têm acompanhado o que está acontecendo na TV dos Estados Unidos nos últimos dias? Estão acompanhando? Bora lá então. No rastro de uma declaração bem estranha de um cientista renomado chamado Ralph Pantoff, a grande mídia americana começou a ventilar com a maior naturalidade do mundo que o governo conhece 4 principais raças dos seres de fora. O Dr. Ralph é um físico quântico ex-pesquisador financiado pelas 3 letrinhas, C de casa e de igreja A de Amora. E declarou que o governo dos Estados Unidos recuperou pelo menos 4 tipos distintos de vida extraterrestre de naves acidentadas. Segundo os relatórios de inteligência citada por seu colaborador, o Dr. Eric Davis, as 4 raças mencionadas são os Greys, acinzentados, que todo mundo já ouviu falar, seres pequenos, sem cabelo, de pele acinzentada e com olhos grandes e expressivos. Os nórdicos, eles não falaram de pleiadianos, eles falam nórdicos. Seres muito parecidos com humanos, da estatura semelhante à nossa, com características físicas que lembram o povo do norte europeu. Eles estão aqui faz muito tempo, viu? Muito tempo. Os insetoides, também chamados de mantídeos, são humanoides com aparência de inseto, lembrando um louva-a-Deus. Os repti, que termina com anos, criaturas bípedes com membros humanos, mas com a pele escamada, cauda longa e aparência de lagarto. Sim. Isso saiu na TV. Sim, desse jeito. Embora o próprio Pantoff não detalhe as características na entrevista, no podcast que ele deu lá,
do Diary of Seal, ele confirmou a existência de relatos vindo de fontes envolvidas diretamente em operação de resgate. E eles colocam generais de terno, cientistas e jornalistas para debater UFO de entretenimento no horário nobre. Quem olha para a TV pensa, nossa, finalmente a verdade está aparecendo, o sistema está tão bonzinho. Oi, presta atenção. Presta atenção. Eu já falei. Eles estão mostrando uma coisa aqui para você olhar lá e falar isso aqui mesmo. Ai, que legal, até que enfim. Mas, deixa eu te contar a fofoca real dos bastidores geopolíticos. Isso é o maior show de Truman que você vai ver na sua vida. E é o que eu chamo de cortina de fumaça magnética. Ele joga essa narrativa de ameaça espacial ou de vizinhos cósmicos para os jornais agora, em maio de 2026, justamente para fazer a sua mente olhar para o céu. Enquanto todo mundo fica hipnotizado debatendo se o ET é cinza ou se é verde, eles escondem o que realmente importa. Hoje, vai pirar o cabeção. Vai. O sistema adora usar a ufologia clássica para ridicularizar quem investiga os bastidores ou para desviar a atenção do verdadeiro tesouro que foi desclassificado. Mas afinal, o que é que eles não querem que você veja na Terra enquanto você olha para as estrelas? Tá achando que era só isso que eu ia trazer na live de hoje? Pronto, trouxe as 4 raças. Se segurem na cadeira. Porque deixa eu te contar uma coisa que eles tentam abafar de qualquer jeito. Na TV, eles falam de 4 raças. Gilda, presta atenção. Eles falam, a Gilda perguntou se tinha essas 4 raças, presta atenção. Eles falam, fofoca agora. Eles falam que de 4 raças principais, né? Os Greys, os Repti, que termina com anos, os insetoides e os nórdicos, para a população não pirar de vez. Mas, se você entrar nos fóruns mais profundos do site The Black Vault e investigar os bastidores, você vai descobrir que tem muita gente graúda do meio militar defendendo que existe dezenas ou até mais de 200 raças devidamente catalogadas. Aí você me pergunta, de onde esse povo tirou esses números? Quem foi que catalogou tudo isso? Meus amores, senta aí, que a fofoca de bastidores é pesada. O primeiro, preste atenção nisso daqui. Gente, essa coisa é velha. Isso é muito velho. Essas noticiazinhas que estão saindo por aí, é nada. Preste atenção. O primeiro grande registro vem do que chamam de Livro Russo de Raças Alienígenas. Você ouviu bem, russo. Viu? Dizem as más línguas da SPI, que termina com nagem, que aquela entidade lá da Rússia, 3 letrinhas, K de Karen, G de Geraldo e B de bola, o antigo serviço secreto, ROS, tinha um departamento chamado SMARSH. Esse grupo confiscou e atualizou por décadas um diário ultra secreto que vazou na internet anos atrás, trazendo descrições, fotos simuladas e o planeta de origem de mais de 80 a 100 raças que já teriam visitado a Terra. E se você acha que isso é coisa de filme, é porque você não viu o que aconteceu quando as pessoas com cargos reais abrem a boca no famoso projeto Disclosure. Um dos nomes mais impactantes foi o sargento Clifford Stone, um militar do exército americano que trabalhou diretamente na área de resgate de OVNIs caídos. Ele deu depoimentos sob juramento afirmando que, no período em que esteve nativo, os militares dos Estados Unidos já tinham catalogado oficialmente 57 raças diferentes não humanas. Outro que causou um terremoto no sistema foi Paul Haller, ninguém menos que o ex-ministro da Defesa do Canadá. Ele foi a público em rede mundial e confirmou textualmente que existem pelo menos 80 raças ativas interagindo com o governo da Terra. Meu Deus! Meu Deus! Tá travando? Tenham paciência.
É a pista de dança. Vocês entenderam? Eu vou ler de novo. Presta atenção. Ele foi a público em rede mundial e confirmou textualmente que existem pelo menos 80 raças ativas interagindo com o governo da Terra. Bum! E se a gente subir essa contagem para mais de 200 espécies, a fonte principal é o investigador Alex Collier. Ele estuda a chamada linha andromedana e afirma que, cruzando dados de inteligência militar com canais independentes aos quais ele teve acesso, o catálogo de seres da nossa galáxia... Peraí. Clay, pista de dança não tá aguentando. Verdade. É tiro, porrada e bomba. Presta atenção. Ó, então, o que acontece? O Alex Collier, ele falou que ele estuda a linha chamada linha Andrômeda e afirma que, cruzando os dados da inteligência militar com os canais independentes aos quais ele teve acesso, o catálogo de seres da nossa galáxia, e em dimensões próximas, passa de 200 espécies. Mas adivinha? Se você entrar hoje no site oficial do Penta, que termina com GON, entendeu, né? Que era o antigo war. Eu não vou poder falar aqui não, vamos ver. Que era o antigo war.gov/, 3 letrinhas, U de uva, F de faca, O de ovelha. E agora virou o portal da Arrow. A de amora, R de rato, O de ovelha. Eles nunca, jamais vão admitir esse catálogo, de jeito nenhum. Mas isso existe, sim. E eu estou trazendo aqui as fontes. Eles chamam tudo de fenômenos anômalos não identificados e fingem que estão investigando agora. Bullshit. Só que essa catalogação imensa de mais de 200 raças já existe há anos, guardada a 7 chaves, e só veio a público por causa do vazamento de patentes, projetos secretos de inteligência, como o Majestic 2, e militares reformados que decidiram quebrar o juramento de silêncio antes para libertar a mente da humanidade. Presta atenção. Mas o segredo não é só sobre ETs de entretenimento, não. Mas o que contém nesses documentos desclassificados. Vocês entenderam? O problema não é o ET. Vocês estão entendendo, né? O problema é o que tem no meio desses documentos desclassificados. E é isso que eu vou te contar agora. Porque essa parte dos ETs tá fichinha. Estão preparados? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho compartilhando essa live maravilhosa. Depois eu vou pro chat. Presta atenção. E aqui tem a mudança de chave. Esquece o teatro dos políticos. O que nos interessa de verdade é o que está escrito nos papéis que foram forçados a vir a público. Quando o governo faz o que eles chamam de desclassification, ou desclassificado, que é liberar arquivos antigos por força da lei, eles abrem uma verdadeira caixa preta do sistema. E o que tem dentro desses documentos que a TV finge que não vê? Se você entrar hoje em portais oficiais de inteligência, como o próprio site do governo americano, o war.gov/UFO, que agora eles reestruturaram para o portal Arrow, A de amora, R do rato, O de ovelha. Ou se você for no maior repositório de documentos secretos do mundo, que é o site The Black Vault, você vai descobrir que a verdadeira joia da coroa não tem nada a ver com essa ufologia de entretenimento que passa no jornal, não. Os documentos reais que estão lá, em formato de PDF, qualquer pessoa pode baixar. Revela que enquanto eles mantêm a população discutindo se existe vida em Marte, os arquivos desclassificados trazem registros assustadores sobre projetos de controle de massa. Controle de massa. Relatório sobre o assassinato de... Agora vai começar a ficar perigoso aqui. J de jacaré é de uma pessoa. J de jacaré, F de faca e K de Karen. Relatório sobre o assassinato de J de jacaré, F de faca e K de Karen, que o sistema tentou esconder por décadas. Preste atenção, abre o ouvido. É o rastreamento técnico de objetos que desafia a nossa física clássica. Bum! Olha quanta coisa, soberanos. Presta atenção. Tem documentos ali mostrando que a agência de inteligência monitorava cientistas independentes e confiscavam pesquisas inteiras.
Vocês lembram dos cientistas que sumiram, né? O segredo desses papéis liberados não é nos dar respostas fáceis. É mostrar como o monopólio de informação funciona. Eles liberam toneladas de papéis, de páginas, né? Borradas, cheio de tarja preta, justamente para criar um labirinto e fazer você desistir de procurar. Só que eles não contavam que a gente ia cruzar esses dados com as mentes mais brilhantes do século passado. Quer saber qual é o segredo que envolve Nikola Tesla e que está escondido sob as chaves? Eu tô subindo o tom, tá? Tô subindo o tom, vai segurando. Segura o coração, que eu tô subindo o tom. Quer saber o segredo que envolve Nikola Tesla e que está escondido sob as 7 chaves nesses arquivos? Eu te conto. Vou te contar. A gente vai conectar os pontos e entender o real motivo de tantas tarjas pretas nesses documentos desclassificados que eu citei. O sistema não tem medo de que você saiba que existem seres lá fora, não. O sistema tem pânico de que você descubra o que o cientista Nikola Tesla descobriu aqui dentro. Ele tem medo de você despertar e começar a questionar. É disso que o sistema tem medo. E não se preocupe com aqueles que estão dormindo. Larga pra lá. Que mesmo que você botar um ET na frente, um insetóide, sei lá o que, ele vai falar assim, isso aí é boneco. Simples assim. Continuando. Nos arquivos confiscados pelo governo logo após a morte de Tesla, o que estava escondido sob as 7 chaves não era ficção científica, não. Era estudo avançado sobre a energia livre magnética. Tesla entendeu que a Terra, é um gigante condutor elétrico e que era possível extrair energia limpa, sem fios e infinitamente, diretamente do próprio campo magnético do planeta. Ele queria entregar isso de graça para a humanidade. Mas, adivinha? Quem financiava as pesquisas dele? Os mesmos banqueiros e magnatas que estavam construindo o império do petróleo e dos cabos de cobre. Lembra do Titanic? Aquele que, entenderam, né? Que deu um jeito de afundar aquele Titanic? Ele mesmo, fazia parte da tropa. Quando eles percebem que a tecnologia de Tesla daria independência total para cada ser humano, eles cortaram dinheiro, queimaram o laboratório e confiscaram as patentes. Sabe por quê? Porque energia gratuita não dá para colocar hidrômetro. Não dá para mandar conta no final do mês. Simples assim. Se a humanidade tivesse acesso à energia magnética livre, o monopólio dos combustíveis fósseis e de toda a matriz econômica que nos escraviza hoje simplesmente implodiria do dia para a noite. Ele nos mantém refém da escassez para continuar controlando o topo da pirâmide. Só que a fofoca fica ainda mais ancestral porque essa tecnologia de Tesla não era nova. Não era nova. Ela já foi usada no passado. Quer saber o que as câmaras secretas da pirâmide escondem sobre isso? E eu vou contar só uma coisinha hoje das câmaras secretas. Porque no domingo eu vou contar, inclusive eu já fiz uma projeção para uma delas. E eu vou contar minha experiência. Domingo, às 20h30 aqui no TikTok. Segura o coração. Vamos lá? Porque agora a fofoca atravessa milênios e chega exatamente onde nós estamos hoje, em maio de 2026. Vocês viram que a manchete do mundo todo está em polvorosa porque finalmente estão abrindo as câmaras secretas de 30 metros da Grande Pirâmide. Vocês viram isso nas notícias? Pois é. O sistema não conseguiu mais esconder o que a tecnologia de escaneamento por muografia já tinha gritado anos atrás. Sabe o que os arqueólogos oficiais nunca te contaram? Que as pirâmides de Gizé nunca foram túmulos. A gente aprendeu isso na escola, né? É túmulo de faraó. Bullshit. Você já viu alguma coisa de faraó lá dentro? Nunca teve corpo, nunca teve múmia. O que existe ali, presta atenção, é uma usina geomecânica de altíssima precisão. É o que o engenheiro Christopher Dunn chama de Gizeh Power Plant. Aquela estrutura foi construída com granito de Aswan, que é riquíssimo em quartzo. E o quartzo, quando sofre pressão, o que a gente chama de efeito de piezoelétrico, gera eletricidade. As pirâmides foram posicionadas sobre o aquífero, canais de água subterrânea que geram vibração. Pensa nisso. Por baixo das pirâmides. A vibração que não causava. Elas são, na verdade, imensos transmissores de energia sem fio que se conectava com a ionosfera da Terra. Nikola Tesla sabia disso. Sabia. Ele não inventou a torre de Watercliff do nada. Ele copiou as leis matemáticas e a geometria das pirâmides para tentar recriar o sistema de energia livre. Essas câmaras secretas, funcionais, que estão sendo abertas agora, são o coração da máquina.
E o sistema esconde isso porque se a gente entende que os antigos já tinham energia livre e abundante, a gente percebe que a nossa dependência de combustíveis fósseis é uma coleira psicológica e financeira criada pela Matrix. Mas, ó, o buraco é mais embaixo, porque a rede de controle não parou no Tesla. Ela silenciou até presidentes. Quer saber também o que encontraram no meio desse documento sobre o que esses arquivos revelaram sobre o caso JFK? Eu te conto. Bora? Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Bora? Segura o coração. Quem tá falando? Poção druida. Eu conheço uma pessoa que o pai era mecânico e que criou o motor a água. Desviveram, pois é, não pode não, vixe. É desse jeito. Quando uma pessoa encontra a solução, ela é deletada. Deletada do sistema. Simples assim. Vamos entender então o que realmente aconteceu com aquele presidente? Regina, a energia está ligando das pirâmides e as fortes. As energias livres estão ligadas às pirâmides e os fortes, estrela. Regina, não sei se eu entendi, mas você está falando que a energia das pirâmides se conecta com as estrelas. É isso que você está falando? Sim. Continuando, depois eu vou pro chat. Aguenta aí. Continuando. Então, eu vou te explicar o que aconteceu com aquele presidente lá, sabe? JFK, né? Agora a gente vai entender por que o sistema prefere que você passe o dia inteiro discutindo homenzinho verde na TV ou vendo a bola rolar no campo. Assim, ó. É porque os mesmos portais que guardam relatórios sobre OVNIs, como o site oficial do governo americano, war.gov/UFO, e o repositório The Black Vault, escondem arquivos que revelam a verdadeira engrenagem de sangue por trás do poder. Quando os documentos desclassificados foram forçados a virar público, a grande joia da coroa não era espacial, não. Sabe o que estava ali? No meio de milhares de páginas rasuradas e cheias de tarja preta? E hoje eu estou trazendo só uma parte. Detalhes perturbadores sobre as que mudaram o rumo da história moderna. A execução pública do pecinha principal, JFK. O outro irmão do JFK. O senador Robert também Kennedy. Entenderam, né? E o fuzil, que termina com mento, do líder dos direitos civis, Martin Luther King Jr. Tem até medo de falar. A mídia quer que você acredite na história da carochinha de que foram apenas atiradores, solitários, malucos, e que agiram do nada. Mas quando você cruza os dados dos arquivos desclassificados, o que aparece nas entrelinhas é uma constipação sistêmica. Os documentos mostram que essas mentes brilhantes foram silenciadas porque ousaram peitar o coração da Matrix. Eles queriam acabar com a G, queriam tirar o poder de emissão de dinheiro dos grandes banqueiros e queriam unir o povo contra o controle das elites. O sistema adoece e elimina quem tenta libertar os avatares. Eles usam a ufologia de entretenimento para distrair a população e abafar o fato de que as agências de inteligência operam acima da lei para proteger os próprios segredos do Estado. Eles preferem que você olhe para o céu com medo de uma invasão fake do que olhe para a história e perceba como foi escravizado aqui na Terra. É isso. E ó, se você acha que esse silenciamento do sistema acontece só com os políticos de terno e gravata, deixa eu te contar o que acontece nos bastidores mais profundos da investigação independente. O sistema tolera muita coisa, mas ele tem pânico de duas coisas juntas: magnetismo de massa e pessoas que sabem demais. Ah, isso daí não é tolerado de jeito nenhum. Não é tolerado. E aí que os fios da história se conectam com duas das maiores divas do planeta, Mary Morrow e a outra princesa Di. Segura essa, porque agora a fofoca fica perigosa. Perigosa. Os investigadores que cruzaram os arquivos desclassificados
daquelas 3 letrinhas, F de fábula, B de bola, I de igreja, e dá 3 letrinhas, C de casa, I de igreja, A de amora, apontam que a Mary, não vou falar o nome dele inteiro aqui também que é perigoso, Mary não era só uma atriz maravilhosa, não. Ela era amante confidencial do presidente J.F. K de Karen e do irmão dele, Robert Kennedy. Exatamente os 2 nomes que o sistema apagou, deletaram. Corre nos bastidores que ela mantinha um diário secreto de capa vermelha, onde anotava segredo que os irmãos contavam no travesseiro dela. E olha, o fator UFO aparece lá. Sim. O renomado pesquisador Dr. Stephen Gray chegou a divulgar um documento interceptado da inteligência datado de poucos dias antes da diva. Sabe o que o papel sugeria? Que a Mary estava ameaçando marcar uma coletiva de imprensa para contar tudo, inclusive conversas confidenciais que o JFK teve com ela sobre visitas a bases militares secretas e destroço de objetos não humanos. Para Matrix, uma superestrela global, incontrolável, prestes a explodir na TV, é uma bomba relógio. O suposto suí dela, em 1962, é visto pela história independente como uma queima de arquivo clássica. E todo mundo daquela época sabia disso. Aliás, todo mundo hoje, né? Só não sabe disso porque a pessoa ignora, quer olhar para o outro lado, né? Foi queima. E décadas depois, a história se repetiu no coração da realeza, com a princesa. Não vou falar o nome dela aqui, você já sabe qual, né? A princesa viveu no epicentro da elite global e começou a abrir a boca publicamente sobre a frieza e a manipulação que ela mesma chamava de as forças escuras do palácio. Ela expôs a matrix monárquica por dentro, mas o bicho pegou de verdade no campo geopolítico. Pouco antes dela, em 1997, ela estava namorando o bilionário Dodi Al-Fayed e usando o seu carisma gigante para liderar uma campanha mundial contra as minas terrestres, batendo de frente com lucros bilionários da indústria armamentista internacional. Uma princesa dissidente, grávida de um muçulmano, como apontavam os fortes boatos da época e atacando os barões das guerras, entenderam, né? Era inadmissível para o establishment. Não, eles não iam aceitar isso de jeito nenhum. O trágico acidente no túnel em Paris é cheio de pontas soltas nos arquivos do serviço secreto. Sim. A própria princesa já tinha deixado uma carta escrita meses antes que dizia textualmente: eles estão planejando um acidente no meu carro. Falha no freio ou ferimento sério na cabeça. Esse foi o bilhete que ela deixou. O sistema não podia permitir que ela virasse o tabuleiro de forma alguma. Percebe o padrão, meus queridos? Mary, princesa, JFK, o irmão, Robert, Martin Luther King, tinham o poder de mover multidões com o coração. O sistema aceita que você seja famoso, mas no momento em que você usa o seu magnetismo para chutar o balde e libertar os avatares, eles tentam te desligar da tomada. Tentam não, né? Eles te desligam da tomada. Mas a boa notícia é que o jogo deles está sendo exposto. Para quem sabe ler nas entrelinhas, não é mesmo? Então, meus amores, depois de abrir essa caixa preta e conectar tantos fios, desde o teatro dos ETs na TV, passando pelas patentes escondidas de Nikola Tesla, até o silenciamento brutal de mentes brilhantes, como Mary, Kennedy, a pergunta que deve estar ecoando na sua cabeça é: como a gente sai desse labirinto? Existe um mapa de fuga dessa engrenagem de controle? E a resposta que eu vim te entregar, olhando bem no fundo dos seus olhos, é sim. Existe. Mas a saída não está em foguetes. E muito menos esperando que o sistema venha te salvar com uma nova narrativa institucional. A saída da Matrix começa exatamente quando você decide resgatar a sua autoridade biológica, mental e espiritual. Eu já disse, a saída da Matrix é para dentro. Escolha-se. Faça simples e básico. Eles gastam bilhões de dólares tentando controlar o seu foco, tentando te adoecer através do pânico e tentando te manter refém de uma escassez artificial. Sabe por quê? Porque eles sabem que o seu corpo é uma tecnologia biológica perfeita. O seu DNA é antenado com o universo. Quando você limpa o terreno biológico inflamado com inflamação silenciosa, você blinda sua mente contra o cortisol do medo e assume o papel de observador soberano da realidade. O feitiço deles perde o efeito na hora.
O maior pesadelo dos arquitetos do sistema não é a invasão de fora, não. É o despertar do avatar aqui e agora. Quando você para de dar o seu consentimento psicológico para as mentiras da TV, você se torna incontrolável. Você sai da Matrix simplesmente deixando de ser compatível com ela. E é por isso que nós estamos construindo o novo humano aqui toda quinta e domingo. E agora sexta-feira. O jogo deles foi exposto, as patentes foram reveladas. E a nossa liberdade é um caminho sem volta. E para finalizar esse tema de hoje, antes de eu partir para o chat, eu quero fazer um convite ultra especial para cada um de vocês que está aqui assistindo agora. Amanhã, sexta-feira, às 17 horas, nós temos um encontro marcado, Café com Soberania. E eu vou continuar falando do protocolo de desintoxicação da FLCCC e eu vou também trazer um tema leve, claro, descontraído, para a gente dar boas gargalhadas aqui, porque a gente merece. E eu quero deixar um recado aqui gravado no fundo da sua alma. O que nós estamos fazendo aqui não é apenas assistir vídeos de internet. Nós estamos despertando o novo humano. A engrenagem do sistema quer você fraco, com medo, isolado e doente. Mas quando você descobre a verdade, a sua frequência muda. Quando você descobre a verdade, a sua frequência muda. Muitas pessoas me perguntam, para que eu vou saber da verdade se eu não posso fazer nada? Pode sim. Você deixa de ser uma vítima e passa a ser uma antena soberana, irradiando clareza e força para todo mundo ao seu redor. Por isso, o meu manifesto final para você hoje é um decreto de liberdade. Escolha-se. Para de esperar um salvador do sistema. Para de dar o seu consentimento para a escassez e decida ser o mestre do seu próprio corpo, do seu próprio corpo, da sua própria mente. Escolha-se. Porque eu preciso de você forte, limpo, consciente e soberano para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. Tá bom, meus amores? Agora vamos para o chat. Perguntinhas. Deixa eu ver aqui que o chat passou correndo. Deixa eu ver. Passou muito rápido aqui. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Compartilhando esta live. Margarida. Eu sei o risco, Margarida. Em novembro, eu já sabia. Tá tudo certo. Tô aí pra isso. Viu, minha querida? Regina, eles vão usar a antena de Brasília para trazer sacrifício coletivo para controlar por sangue, né? Bom, então, esse ano é ano de eleição, né? Quando tem ano de eleição, fica uma psicosfera densa e pesada, principalmente lá em Brasília. Não sei se vocês sabem disso. Em algumas cidades também. Viu? Fica. Não, Tori, eles não liberaram as coisas do Tesla, das outras coisas que eu tô contando aqui, não. É porque está lá no meio dos papéis. E quem tem olhos para ver, viu o que é para ver. Não ficou vendo as coisas do ET. Entendeu? E esses documentos estão cheios de tarja preta. Entendeu? Nara, prefiro o apocalipse zumbi. Isso, João Carlos. Cuidado com as palavrinhas. Sim, poção, doída. Eles abrem documentos assim, de 50 anos para frente. Igual os documentos da Pfizer, tinha um segredo lá de 75 anos, só poderia abrir 75 anos depois. Por quê? Porque todo mundo que está aqui já foi dessa para outra. Gratidão, Adri. Gratidão, minha querida. Um beijo. A Nara, a massa tá estragada. Isso, cuidado com as palavrinhas. Lindo tempo. Isso. Energia limpa e gratuita, maravilhoso, né? Verdade. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Não, as pessoas não querem acordar. E quem tem oportunidade fala, não quero saber disso não, você é doida. Entendeu? Preferem o futebol. É mais divertido. Tinha falando, acho que a Terra é maior. Contacte. Boa noite. Ao passar pela minha timeline, já comecei esse gratidão, contacte. De graça, só o ar que respiramos. Suzy falando. Gabriel, exemplo de Tartária eram humanos livres e com energia limpa. Sim.
Nara, peraí. Gente, vamos construir nossa própria energia limpa. Acho que tem uma ferramenta aqui. Olha, a Nara já tem uma ferramenta lá. Divide com a gente aí. Sim, descobrir a placa solar, mas pede que a gente continue pagando, né? Cristina, a Bíblia diz que não existe nada novo aqui. Sim, nele. Clopsitos. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Ó, a pista de dança está me flertando muito. Então, se você está chegando aqui agora, me segue, Construindo Novo Humano. Me segue lá na outra plataforma também, Construindo Novo Humano. E na minha privada particular, Nainora Santos. E segue também, já se inscreve lá no outro canal. No You, que termina com Tube, Construindo Novo Humano. No Instagram, no meu, eu tô colocando uma série sobre imunidade, pra gente blindar a nossa imunidade. Por quê? Seja o que for que tiver que vir pela frente, se você tiver com a sua imunidade blindada, você vai estar preparado. Então, lá no meu Insta, Nainura Santos, eu coloco assuntos de autoconhecimento e sobre saúde e bem-estar. E eu estou colocando agora, nas últimas semanas, vídeos sobre como blindar a imunidade. Regina, as câmeras secretas conservavam copos para não envelhecer. Copos, não sei, viu, Regina? Será que é isso mesmo? Foi por isso que os brasileiros descobriram que o carro funcionava com água, sim. São usinas de energia, posição druida falando, as pirâmides, né? Tecnologia extraterrestre, Suzy? O quê que é tecnologia extraterrestre? Bora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live. Se você não me segue, já me segue aqui. Olha, em algum lugar aí tem um botãozinho para você se tornar fã deste canal. Vale a pena, não vale? Aqui é só tiro, porra de bomba, dia de quinta e domingo. Sexta-feira, sextou, bebê. A gente vem pra cá conversar assuntos de saúde, bem-estar, autoconhecimento e dar boas risadas. Então aqui também no TikTok, amanhã às 17 horas. WG Brother, fico preocupado. Ai, meu Deus. Eu sei do risco, WG Brother. Eu já sabia em novembro, quando eu fiz o manifesto. Gratidão, viu, meu querido? Um beijo. Gratidão, Gael. Gratidão. Ó, e você também? Então, torne-se fã deste canal maravilhoso. Tem outra coisa. Se você quiser entrar para o nosso grupo do Tech Termina com Gran, por que eu falo assim? Porque as plataformas são ciumentas. Então, o nosso grupo do Tech Termina com Gran, você pode entrar aqui também. O link está aqui na bio do canal. Eu acho que é o primeiro botão. Você clica e cai direto lá. Tá? É o Tech Termina com Gran. Lá a gente conversa esses assuntos fora da caixinha também. Tem uma galera legal, de vez em quando eles interagem. De vez em quando eu passo por lá para poder responder algumas perguntinhas. Tá? Então, se você quiser entrar, pode entrar, não paga. Sextou é refrigerante ou hidromel natural que eu produzo. Fora do sistema total. Legal, é isso aí. Muito bom. Sim. Legal. Deixa essa perguntinha aqui no chat. Ó, tô gostando da interação de vocês. Boa noite, minha primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Fabiana Lima. Um beijo. Já se inscreve aqui no canal, me segue aqui. Entra lá no grupo do Tech Termina com Gran. Nele. Pagamos a taxa mínima e perdemos o que não gastamos por eles. Não entendi. Pagamos a taxa mínima e perdemos o que não gastamos para eles. Está falando da energia nele? É, exatamente. Paga tudo, né? User 9644. Porque eles coisaram a princesa? Ela sabia demais. E ela estava lá no olho do furacão, dentro do palácio. Ela viu coisas e queria jogar no ventilador. Isso é um perigo para o sistema. O Desperta fala, temos várias dimensões aqui, podemos apesar qualquer uma? Você está perguntando? Olha, vou te dar um exemplo. De uma bem próxima da gente, a 5D. A dimensão é frequência. Muitas pessoas, algumas pessoas, né, estão vivendo na 5D já. É uma frequência. Aqui, encarnado, já estão vivendo nessa frequência da 5D, né? Ah, é verdade, né? Vocês pediram para me trazer sobre... Vou até anotar aqui. Trazer sobre o negócio do sangue, né? Então, vamos conversar esse domingo sobre o sangue. Os RHs negativo.
Porção. Legal. Sim, a energia tá ligada. Despertar da Matrix, isto é isso que a população precisa. Pois é, mas olha, vai ter que acontecer alguma coisa. Ou desperta. Não tá não, acho que não tá não. Viva a princesa. Ela era perigosa demais. Foram, sim, deletadas. Muito perigosas. Creuza, Creuza, a 5D é boa? Depende. Geralmente, essas pessoas que já estão numa frequência da 5D vivem mais sozinhas, isoladas. Por quê? A frequência não bate com as outras pessoas, né? E aí, é aquilo que eu falo. Quando você está com uma frequência boa, alta, acima de 500 Hz, você está trabalhando ainda no meio aqui, na Matrix e tal, mas você está com uma frequência tão alta que a frequência não bate com as outras pessoas e essa pessoa vê o caos passar na frente dos olhos dela. Simples assim, viu? Silvânia, boa noite. De tudo que escutei até hoje, escutar você está libertador. Gratidão, Silvânia. Seja bem-vinda. Já me segue aqui, Construindo Novo Humano. Me segue lá no Insta, Construindo Novo Humano, @ Nainora Santos também. Legal. Gaia, eu ouvi falar que vão usar frequências negativas na atuação. Vão sim, vão sim. Vão sim, Gael. Eles vão usar de tudo quanto é ferramenta que eles puderem. Então, ó, meus amores, segurem-se firmes esses dias que vão acontecer. Creuza, como baixar a frequência? Não, como aumentar a frequência, né, Creuza? Aumentar. Fazer o simples e básico primeiro, né? Alimentação quanto mais limpa possível, hidratar, fazer aterramento, colocar os pezinhos na terra, tomar sol, fazer exercício físico. Isso tudo aumenta a frequência. Escutar música boa, ficar longe de pessoas tóxicas. Fazendo tudo isso com frequência, a sua frequência vai aumentar. A gente tem que estar acima de 500 Hz. Viu? Legal. Sim. A Luísa, hoje teve só bomba, verdade. Não, mas domingo tem mais bomba. Tem mais. Não reclamar, verdade, não ficar reclamando, porque quanto mais a gente reclama, mais a gente clama. Né? Porque eu conheço pessoas que só reclamam da vida. Meu Deus do céu. Aline, cada live sua que eu assisto, sinto que despertei. Gratidão, Aline. Um beijo, minha querida. Um beijo. Legal. Como saber a medida da frequência própria? Pela radiestesia a gente consegue medir, mas ó, quem não tem radiestesia, não tem como pedir para alguém fazer, eu vou dar um exemplo ó, de como que você sabe se você está com a frequência boa ou não. Você tem que sentir no seu coração se você está sentindo bem, em paz, legal. Apesar do problema lá fora, do caos, você tem que se encontrar, estar bem consigo mesmo. Tá calmo, sereno, entendeu? Se você está bem ali na sua vida, vamos colocar com relação às pessoas, se você não tem nenhum problema com as outras pessoas. Cristine, gratidão por dividir coisas. Gratidão, minha querida, um beijo. Viu? É assim que você vai perceber se você está numa frequência boa. Você tem que, ó, o caos pode estar acontecendo, um inferno lá fora, mas você está bem, está calmo, está sereno, está bem consigo mesmo. Você não tem nenhuma discórdia, nada com as outras pessoas. A sua frequência vai estar boa. Tony, gratidão. É assim que a gente vê se a nossa frequência está boa. E outra coisa, alimentação limpa, pura, viu? Exercício físico, hidratação. Minha irmã que eu tenho me deixa doente de tanto reclamar. Sai fora. Isso daí são os air-condicionados sugadores de energia. A pessoa que fica ali te atormentando, sugando sua energia. Não. Marinete. Boa noite. Gratidão, Marinete. Um beijo, minha querida. Legal. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Se você não me segue aqui, já me segue. Sandro, é desse jeito a 5D? É uma frequência. Sim, a pessoa vai estar vivendo aqui normal, só que ela, na maioria das vezes isolada, e ela vai estar resolvida com todo mundo, ela vai estar trabalhando, vai estar passeando no meio do caos, só que o caos vai acontecer diante dos olhos dela e não vai atingir ela. Não atinge. Viu? Na maioria das vezes essas pessoas estão sozinhas. Mad Max, eu já falei bastante sobre o caso Epstein. Semana passada acho que eu ainda trouxe um pedacinho sobre o Epstein. Estou sempre trazendo atualizações. Margarida, eu tenho problema com as pessoas porque eu não gosto das pessoas, só de animais.
Então, mas a gente tem que viver bem assim com as pessoas. Você não é obrigado a viver com as pessoas, mas você não pode ter desavença com as pessoas, viu? Perdoa as pessoas, deixa elas lá. Mas você não pode ter desavença, porque senão chega lá do outro lado da alfândega, quando você partir dessa para outra, senhores do karma tá lá te esperando. Eu gosto de chamar ele de alfandegários. Ele chama você e fala assim: epa, vem cá. Ó, vamos checar. Aqui, belezinha, belezinha. Aqui. Ai, você tá de mal com o Joãozinho. Pode voltar. Com ele. Sandro, sim, estou vivendo isso, é maravilhoso. Ah, então, tá vendo? Ó? Se você tá fazendo tudo simples e básico, bem feito, e tá de bem com a vida ali, apesar do caos, porque a gente tá aqui, né? A gente não tem como fugir fora. Então, você tá vivendo a 5D. Sim, tá com a frequência alta. Provavelmente, né? Legal. Deixa o seu coraçãozinho. Compartilha. Si Barros, um beijo. Sim. Gilda, tô calada diante de tudo que faz. Ai, Gilda, que engraçado. Um beijo. User 9644. Não entendo por que as pessoas preferem viver aprisionadas comendo as sobras, que é a escravidão. Vai, mas elas tem pessoa que não quer olhar para a realidade, não. É mais fácil. Você viu falar que. O que é que fala? Jesus falava, né? A ignorância é uma dádiva? É bem isso. Só que eu prefiro a verdade. Porque a ignorância, eu gosto de chamar de ofurô do xixi quentinho. Entendeu? É o ofurô do xixi quentinho. É isso aí, Gilda. Proteção para nós todos, minha querida. Gratidão. Então, domingo você estará aqui novamente. Sim, Mad Max. Toda quinta e domingo às 20h30. E amanhã às 17 horas. Eu estou aqui, firme e forte, que nem prego na gelatina, como dizia meu avô. Esses ultradimensionais que vieram do futuro, será que eles não vão fazer nada? Não vão fazer nada não, Gael. Não. Eles vão desarmar umas bombinhas ali. Eles vêm aqui, dão uns conselhos pra gente. Eu tenho experiência com o meu eu do futuro, que veio e me ensinou umas ferramentas, ó. Deixa eu pegar aqui pra você ver. Ó, meu do futuro, que não é a mesma consciência, vamos deixar muito bem clara, ele me ensinou a fazer esse artefato aqui, ó. Isso daqui é uma ferramenta psicotrônica, que a gente chama, né? Eu uso para aplicar reiki. Ele que me ensinou. Eu nem sabia o que era isso. Depois que eu fui pesquisar, entender o que era, que eu não tinha a mínima. Eu sou um dimensional. Clébio, muito bom. Você já ouviu falar do médium Pedro? Sim. O que tem? Procoró. Sim, já ouviu falar. O desperta. Uma extraterrestre me disse que nós podemos ter energia até com as árvores. Sim. Se basta, tenho medo, sim. Mas eu vou continuar fazendo. Poção druida. Eita, que top. Ela é uma o quê? Changerlang? O que é isso? Changerlang. O que é? Não entendi. O Pedro tal já vem falando muita coisa que você está trazendo agora. Sim. Legal. Silvânia, muita informação. Valeu. Sim. Legal. Ó, a poção quer construir uma bobina de Tesla. Poção druida do povo fada. O que, druida? Não entendi o que você falou. Você disse que ela é do povo fada, é isso? Conta aqui pra mim que eu não entendi. Tem várias dimensões, certo? Você gosta do Douglas? O quê? Orme? Ezes? Poção druida. O que seria isso? Do Douglas? Orbe? Não sei o que você quis dizer. Ah, faz Maria Mágica? Não, mas esse aqui não é Maria Mágica, não. Não é Maria Mágica. Legal. Sim. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Se você quiser entrar no nosso grupo que começa com T, tipo Harry Potter. Tipo Harry Potter, mais ou menos. Se você quiser entrar no nosso grupo do T que termina com Gran, o link está aqui na bio do canal.
Você vai clicar, é o primeiro botãozinho, você vai cair direto lá, não paga, viu? É só você respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas. William, por que é tão difícil para vocês validar Jesus Cristo que morre por nos pregar uma vez na cruz? Será mesmo, William, que ele fez isso? Ou será que o sistema fez a gente pensar? Porque o Jesus popstar que a gente conhece hoje foi fabricado. A gente não nega que pode ter a existência de Jesus, né? Não, a gente não nega. Mas que foi fabricado algumas coisas dele, sim, viu? Se cuida, tá? Legal. Sim. É a mesma coisa, né? Tem um Deus lá na Bíblia que foi fabricado, né? Vocês acham mesmo que Deus que está lá na Bíblia, o Deus mesmo, o Deus mesmo, vamos falar do Deus, né? Você acha que ele vai querer que a gente queima no mármore do inferno? Você que tem um filho aí, você ia querer que ele queimasse no mármore do inferno? Você ia falar assim, errou, vai sofrer agora. Não é assim as coisas, não. Sim, sim. Ó, vamos lá para os recadinhos. Amanhã, sexta-feira, às 17 horas, eu estarei aqui de volta, no nosso Café com Soberania. Quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo hoje. Se você tiver com a sua vida balançada aí, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. Eu vejo a sua origem estelar, uma das primeiras reencarnações que você teve aqui na Terra, se foi Atlântida, se foi Lemúria. Isso tudo tem a ver com as suas aptidões. Sim, porque de repente você está trabalhando numa certa área que não tem nada a ver com você, tá? E você também, eu consigo ver se você tem karma com alguma coisa, que a gente pode te direcionar melhor para você poder trabalhar isso em você, as sombras que você tem que trabalhar, tá? Isso tudo eu faço na leitura energética do mapa vibracional estelar. Você pode me chamar aqui no TikTok ou lá no Insta, @Nainora Santos. Então, combinado, né? Amanhã às 17 horas aqui e domingo às 20h30. Quero agradecer a todos que estiveram aqui, todos os soberanos. Hoje a live teve super frequenciada, magnética, maravilhosa. Um beijo, meus amores. E até amanhã às 17 horas e domingo às 20h30. E eu continuo aqui no canal com os vídeos. Então passa lá, já me segue e assiste os vídeos, compartilha. Um beijo, meus amores. E até amanhã às 17 horas e domingo às 20h30. Tchau, tchau.